Quem já foi abençoado aqui hoje, amém? Eu agradeço a Deus pela tua coragem de, num dia tão frio, estar aqui na casa do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai recompensar, esquentando o teu coração, abrindo os teus olhos, te abençoando de uma forma especial. Eu creio que quando nós nos reunimos, sempre Deus ele tem algo a fazer e uma experiência a dar. Por isso eu sempre falo para as pessoas, venha no culto, mas venha com uma expectativa. Venha esperando que seja a tua noite, o teu momento, o teu encontro. Está friozinho, mas assim, Jesus, eu estou aqui. E eu vim para ter uma experiência, para ser tocado. Eu vim, Senhor, porque eu preciso de Ti. E eu vim porque eu quero Te adorar. Queridos, a noiva, ela é apaixonada. A noiva, ela tem que ter intensidade, tem que ter prazer, tem que ter alegria. Ela tem que contemplar, ela tem que ter sempre uma expectativa. A noiva tem que ver as mesmas coisas e ficar sempre maravilhada. Porque o nosso noivo, ele é totalmente admirável, totalmente maravilhoso. E eu quero que você coloque os olhos em Jesus nessa noite. A mensagem que nós estamos falando nesse mês é sobre intimidade. Isso, pastor Silvio. E nós vamos falar hoje a intimidade que leva à transformação de vidas. O propósito de Deus não é te levar para o céu, mas é trazer os céus para a terra. O propósito de Deus não é só te levar para o céu, é também te levar para o céu, mas é transformar você na imagem do Filho aqui na terra. Então tudo que Deus faz é para provocar em nós uma mudança, é para nos chacoalhar a um caminho novo, valores novos, experiências novas, uma vida nova, uma agenda nova, um sentimento novo, relações novas. E Deus ele nos chama para ser um povo diferente dos demais povos da terra. Isso quer dizer que nós não andamos segundo o sistema desse mundo, nós andamos na contramão. O vento sempre nos é contrário, porque nós estamos na contramão do sistema, do mundo, daquilo que acontece em todo lugar. Nós temos que ser pessoas diferenciadas, porque Cristo vive em nós. Por isso que nós temos que ser diferentes, queridos. Sermos transformados por esse Evangelho, por essa graça e por esse Jesus que se entregou por nós. Amém? Quero que você abra a palavra do Senhor em Lucas 19. Lucas 19. Um homem buscou se aproximar de Jesus e foi transformado. E eu quero falar da história, um pouquinho da história desse homem chamado Zaqueu. Um homem que foi transformado pelo desejo intenso de uma experiência com o Senhor Jesus. Aquele homem não quis ficar do jeito que ele estava. De verdade, queridos, todos os dias eu tenho feito essa oração: Senhor, não posso ficar do jeito que eu estou. Nós temos que ter esse senso que ainda estamos longe, esse senso que ainda a obra não acabou, e um desejo para que Ele faça o que Ele tem que fazer, que Ele coloque em nós o que tem que colocar, e nos ensine coisas novas. Quando você é um faminto por mais de Deus, você vai viver coisas maiores e melhores. Esse homem não quis continuar do jeito que ele estava. Lucas 19, versículo 1 até o versículo 12. E a palavra fala que ele saiu de um publicano, o maior dos publicanos, para ser chamado no final desse texto de filho de Abraão. De filho de Abraão. Vamos ler o texto, queridos. Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era o chefe entre os publicanos. E ele era um homem muito rico. E ele procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro, uma figueira brava, para vê-lo, porque ele estava por passar por aquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se ele, o recebeu com júbilo, e vendo isto, todos murmuravam, dizendo:
ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, outros textos, defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia, glória a Deus. Esse texto é maravilhoso porque todos nós estávamos perdidos, e o Filho do Homem, como amou Zaqueu, também me amou, também te amou. E como ele transformou Zaqueu, eu quero falar que ele pode fazer a obra completa na sua vida. Queridos, quando nós falamos aqui desse texto, nós falamos de uma cidade, de um lugar e de uma posição. Fica muito claro, Jericó e o principal dos publicanos, dos coletores de impostos. São duas coisas muito negativas para a época. Jericó, quando nós falamos da cidade de Jericó, a cidade de Jericó era a primeira cidade de Canaã, que Deus mandou destruir totalmente. E ele liberou um decreto de maldição: maldito aquele que edificar Jericó. Nós conhecemos, né, as fortalezas de Jericó que caíram. Um local amaldiçoado, que foi edificado depois, por teimosia, por rebeldia. Jericó, onde a palavra de Deus fala que as curas que aconteceram em Jericó, foi certa feita 2 cegos e de novo um cego. Trazendo uma alusão que era uma cidade onde a enfermidade que o Senhor estava se revelando era para abrir os olhos. Um povo que estava cego. Um povo que estava cego, não só a cidade. O Senhor sempre fazia algo com propósito. Jesus, quando foi falar uma parábola sobre Jericó, Lucas 10, versículo 30, fala assim: certo homem, saindo de Jerusalém, descia para Jericó. E no caminho, ele foi de súbito atingido por ladrões, salteadores, que furtaram, feriram e deixaram ele quase morto. A parábola do bom samaritano. Mas o interessante desse texto, que fala de 2 cidades, da Jerusalém a Jericó, de um caminho, Jerusalém a Jericó, de 2 opostos, a cidade do grande rei, a cidade que era a cidade santa, para Jericó. Jericó era a cidade não só amaldiçoada, mas naquela época também, o povo de má reputação. Os principais pecadores estavam em Jericó. E dentre dos pecadores tinha uma posição que era uma posição de traição, uma posição que era detestável para o povo judeu. É quando um judeu se entregava para servir Roma, o império que estava conquistando. E aqui fala que os coletores de impostos, eles eram pecadores porque eles eram traidores. Eles não tinham o temor de Deus, num tempo de exploração do Império Romano, uma exploração cruel. Esses homens estavam ali por causa de ganância, se vendendo. Porque o judeu, ele sofre com o judeu, ele é uma família com o povo judeu. O judeu não vê apenas o povo judeu como alguém da sua cidadania, não, ele vê como uma família. Então esses publicanos eram traidores da família. E Zaqueu não era um publicano, ele era o principal, o maioral, o chefe dos publicanos na pior cidade. E eu quero que você some essas 2 coisas: a pior posição de caráter com o pior lugar para se morar, transformando Zaqueu num cara totalmente fora do propósito de Deus. Mas esse texto é tão lindo, que Deus pega o pior, no lugar pior, na posição pior, e transforma esse homem em filho de Abraão. Jesus é perito em fazer essas coisas, porque se Jesus transforma um Zaqueu, se Jesus transforma um Saulo, Ele transforma o Kleber, Ele transforma a Maria, Ele transforma o José. Não tem nada que Ele não pode transformar. Não tem nada que o amor dEle não pode destruir e construir.
que a verdade dele pode destruir, construir. E eu quero falar nessa noite, a intimidade te leva para a transformação. Deus, Ele quer te levar para esse lugar de transformar a sua vida. Muitas pessoas têm se acomodado. A tristeza que me vinha quando eu orava é que eu via pessoas que estavam acomodadas. Deus não pode fazer com quem não quer. Deus só pode fazer com quem quer. Um dia Zaqueu quis. Eu creio que Zaqueu podia olhar para dentro de si mesmo e falar: é impossível ter uma experiência com Ele, é impossível Ele colocar os olhos em mim. Mas ele acreditou que o impossível podia acontecer. E eu quero que você creia, porque Deus quer tirar você dessa zona de conforto. Deus quer tirar você desse local onde você estava parado, ali letárgico, sabe, esperando, vendo as águas passar, vivendo uma vida cristã tão apática. O Senhor quer colocar no teu coração um entusiasmo, uma paixão, águas vivas, uma fonte de água viva que jorra, que não deixa você parado. É uma fonte que te impulsiona para o alto, para o céu, para as coisas do céu, para a agenda do céu, para o amor do céu. Meu Deus, Ele quer transformar uma geração. Cadê a geração que quer ser transformada? Cadê a geração que quer ser transformada? Zaqueu quis ser e foi. Se Zaqueu foi, fala para o teu irmão assim: você pode ser. Oh, aleluia! Se Zaqueu foi, você pode ser, meu irmão. Você que está nos assistindo, você pode ser. Se Zaqueu foi, você pode ser. E aqui eu quero falar de um outro contexto histórico. Um contexto histórico do nome. Quando um pai judeu estava com a sua esposa grávida, ele tinha uma consciência. Tudo gerava em torno de Deus, em torno do templo, em torno do sagrado, em torno da fé, em torno da religião. Havia uma consciência. Deus falava assim, ó: vocês andarão comigo e serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis filhos e filhas, diz o Senhor. O Senhor falou para eles lá no Egito: Israel é o meu primogênito. Deus tinha uma revelação de paternidade com os escolhidos. E ainda tem. E o pai, dentro dessa cultura, entendia que o filho era herança do Senhor mesmo, que o filho era de Deus mesmo. Então tinha uma consciência que aquele filho era tão sagrado, que ele era um projeto de Deus, um propósito de Deus, um plano de Deus. Tudo estava focado em Deus. Então os pais oravam pelo nome dos seus filhos, porque no nome estava não só a identidade, o significado da identidade, mas estava o propósito, a missão daquela pessoa através do nome. Então o judeu buscava a Deus para ouvir de Deus qual era o nome que ele tinha que dar para o seu filho, porque ele era só um mordomo dos filhos de Deus. Eu quero falar para você: você é só um mordomo. Você que é pai, você é só um mordomo. Você é só alguém que está cuidando de algo que não é teu. O Senhor te colocou, te emprestou pessoas lindas e maravilhosas, que são os teus. Mas é teu, mas não é teu. É teu, mas é de Deus em primeiro lugar. E quando você tem essa visão, cai um peso de responsabilidade, cai um senso de espiritualidade, cai, sabe, um temor que nos joga aos pés, porque precisamos cuidar do que é santo. É alguém que confiou na tua mão um tesouro para você cuidar. Eu quero falar, a tua família é um tesouro que Deus confiou para você cuidar. E aqui fala que o nome desse homem que o pai ouviu de Deus se chamou Zaqueu. Sabe qual é o significado de Zaqueu no hebraico? Zaqueu significa puro, sem mistura, sem contaminação, sem sujeira, limpo, santo. Agora, quero que vocês pensem comigo, imaginem comigo. Cada vez que alguém chamava ele, falava assim: ô puro, vem cá. Aquele publicano puro. Eu acho que deram até apelido para o Zaqueu, não é possível, porque você imagina o contraste daquilo que ele vivia
e do nome e do significado do seu nome. Porque o significado dele era puro. Aqui eu tenho uma verdade para mim e para você. O diabo sabe de algumas coisas que Deus tem para você, e ele tenta te afastar o máximo possível do seu propósito. Zaqueu foi afastado o máximo possível da sua identidade e do seu propósito. Tem pessoas que estão tão longe daquilo que foram chamadas para ser, que elas não sabem mais nem se conseguem ser o que foi chamada para ser. Desde o ventre o inimigo tenta de todas as formas, na nossa caminhada, na nossa jornada, nas relações que temos, ele tenta nos levar para mais longe possível daquilo que fomos chamados. Na nação de Israel mais ainda, porque eles tinham entendido a identidade e o propósito. Então, se é puro, vou fazer desse ser o ser mais contaminado da face da terra. E foi isso que aconteceu. Zaqueu deve ter virado uma chacota no seu nome. Um outro apelido deve ter sido dado para ele, porque ele era chamado de puro. E eu quero falar que mesmo que você não saiba, tem uma identidade escondida para você. Zaqueu tinha uma identidade que estava no nome, estava escondida agora, porque fora dessa identidade havia um homem todo contaminado pela avareza, contaminado pela falta de temor, contaminado pelo egoísmo, mas dentro havia uma identidade que foi dada para ele. E eu quero falar para você, existe uma identidade dentro de mim, dentro de você. Existem dons dentro de nós, existe propósito dentro de nós, que precisam ser conhecidos. Colossenses 3:3 fala assim: nós morremos para o velho homem, para a velha vida. E a nossa vida está escondida agora, a nossa vida verdadeira está escondida agora com Cristo e em Deus. Tem uma vida escondida em Deus. Põe a mão no peito. Fala assim: eu tenho uma vida escondida, feita por Deus. Meu Deus, tem uma vida escondida. Quando fala dos dons, queridos, a gente fala que nós temos que buscar os dons, mas a palavra fala que nós temos só que despertá-los, porque lá em 2 Timóteo 1:6 fala assim: meu filho Timóteo, eu te admoesto que desperte o dom que está em ti. Depois ele fala, 1 Timóteo 4,14, não despreze o dom que está em ti. Então os dons espirituais, eles já estão em nós, escondidos em nós. 1 Timóteo 1,18 fala assim: segundo as profecias que estão em ti, combata por elas o bom combate. Então, tem planos, tem profecias, tem projetos de Deus em nós. Tem uma identidade em nós escondida em Deus. Tem dons em nós que tem que ser despertados por Deus. Estão nessa dormência, mas quando nós corremos para aquele que nos deu o dom, ele é despertado. O que eu quero dizer? Que você precisa querer conhecer o que Deus tem para você. Você precisa querer conhecer a missão, o projeto, a identidade, os dons espirituais. Nós temos que ter um desejo de conhecer essas coisas que estão escondidas, e tem que ser despertadas. Quem que vai ativar? Quem que vai acordar? Deus. Deus vai trazer à tona. Não é algo que aparentemente fica ali, sabe, apontando, você sabe, não. Você às vezes tem uma suspeita. Eu tenho algumas suspeitas do que Deus quer fazer. Eu tenho algumas suspeitas do que Deus tem para mim. Eu tenho alguma suspeita dos dons que Ele tem para mim. Mas eu tenho certeza que ainda eu não sei de uma forma madura do que Ele ainda tem para mim. Porque tem que ser despertado. Queridos, eu quero falar duas coisas. Que nós temos que ter consciência de quem nós somos, o que nós carregamos, da parte de Deus. E nós temos que aprender o que fazer com aquilo que nós somos e com aquilo que nós carregamos. São duas coisas. Preste bem atenção agora para você não desfocar.
A gente tem uma identidade, mas eu preciso saber o que fazer com ela. Não adianta eu saber que eu tenho um tipo de vida que nasceu de novo, sem saber o que fazer com essa vida. Não adianta eu receber dons de Deus e eu não saber como esses dons funcionam. Então eu preciso acessar identidade, dons e propósito, e eu preciso buscar o conhecimento de como funciona. Quando eu sei como alguma coisa funciona, eu consigo ter resultados daquilo. Quando nós temos, não adianta ter um carro e falar assim, ó, vai para Cuiabá, e você não sabe o caminho, não tem GPS. Se você não sabe o caminho, você não chega. Você pode ter o destino, mas você não chega. Quem não conhece, não desfruta. Quem conhece os processos, alcança os propósitos. Por que eu estou falando isso? Porque duas coisas que nós precisamos: conhecer o que Deus tem para nós, e nós precisamos também conhecer como funciona isso. Não adianta eu ter uma vida e não saber como vivê-la. Não adianta eu ter um dom e não saber como que esse dom funciona. Nós temos uma escola do sobrenatural por causa disso. Cada dom tem uma manifestação. Cada dom tem uma forma de funcionamento. Não é assim, eu recebi um dom de Deus e aí? Você recebeu um dom. Você busca, tal, recebe, mas como funciona? Como acessa? Como que ele vai alcançar o seu propósito? Só estou falando isso porque para despertar duas coisas em vocês: querer conhecer o que Deus tem e querer conhecer o que fazer com aquilo que Deus tem. Amém? Mas continuando o texto aqui de Zaqueu. Zaqueu, queridos, ele chegou no momento que não aguentou mais. No momento que ele não quis mais ficar do jeito que estava. É essa hora que alguém é transformado. Sabe quando você fala assim, não, Deus, eu não quero ficar mais desse jeito. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui assim? Tem umas 4, 5, 6, 7, 8, 10, umas 20 pessoas, glória a Deus. Esse culto já vai ser maravilhoso. Tem que ser uma hora que você fala, Deus, eu não quero mais ficar assim. E diz a palavra que ele queria ver Jesus. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu num sicômoro para vê-lo, porque estava por passar por aquele caminho. Mesmo que Zaqueu estava perdido nos seus pecados, tinha uma sede por Deus. Eu quero falar de uma coisa que fica fácil para você evangelizar. Atos 16, 9. Quando o apóstolo Paulo, ele estava saindo na sua viagem missionária, ele teve uma visão de um jovem macedônio dizendo, passa para a Macedônia e ajuda-nos, socorre-nos. Mas aqueles homens da Macedônia nunca tinham ouvido falar de Jesus. Nem conhecia Jesus. Quando Paulo foi enviado aos gentios, os gentios não sabiam quem era Jesus, muito menos que Jesus era o Messias. Mas diz a palavra que, em visão, aquele homem falou, ajuda-nos, socorre-nos. Isso quer dizer que dentro de nós existe um grito de socorro. Um grito dizendo, Jesus, liberta-me. Jesus, salva-me. Jesus, alcança-me. Jesus, transforma-me. Você consciente ou não consciente? Todo homem criado tem um grito pelo Criador. Toda a humanidade perdida tem um desejo de ser alcançado. Todo vazio que o homem carrega por causa do abandono do Éden e do distanciamento de Deus, ele grita pelos céus. Ele busca de novo o preenchimento da eternidade. Sabendo ou não sabendo. É fácil evangelizar porque mesmo que alguém não queira, na cabeça, nos valores, no espírito todo mundo quer. Aqui dentro todo mundo está falando, Jesus, salva-me, socorre-me, revela-se a mim. Por isso que é fácil a gente evangelizar, porque tem um grito de transformação, de salvação dentro de nós. E quando Zaqueu foi incomodado por esse grito, diz a palavra que ele queria ver, todo custo quem era Jesus. Mas diz a palavra que ele não podia ver. Primeiro, por causa da multidão.
Eu não acredito só porque ele era baixinho, não. Eu falo que a multidão, porque Zaqueu era rejeitado. Zaqueu era odiado. Ele não podia andar no meio da multidão sem uma escolta romana. Então ele não podia chegar perto de Jesus por causa da multidão. E não podia ver Jesus porque ele era baixinho. Muitas das vezes, nós temos muitas dificuldades. Você precisa de uma experiência. Eu preciso de experiência, mas experiências não são fáceis. Experiências exigem de nós superação, fé, sacrifício. Experiência exige determinação. Experiência exige tempo que você vai falar: Deus, eu continuo querendo a experiência. Porque agora no culto, se eu falar, quem tem uma experiência com Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas a experiência tem que ser algo contínuo, para que aquilo seja algo que Deus olhe do céu e fale: buscou de todo o coração. E eu vou me fazer achado e vou transformar. E vou fazer algo novo na vida desse homem, dessa mulher. Não é um estalar de dedos, mas é um processo que custa alguma coisa. Zaqueu não conseguiu, na realidade humana, na terra, e ele usou o que ele tinha de habilidade. O que ele tinha de habilidade? A cabeça. Era um cara bom de cálculo, de matemática, cobrava impostos, não tinha calculadora, mas ele era bom de cálculo, nasceu para isso. E ele fez o que? Um cálculo de onde Jesus estava, mais ou menos para onde ele estava indo, para onde ele ia passar, e fez ali a trajetória na cabeça dele, já achou uma figueira. E nós conhecemos aquela música da figueira, né? Como Zaqueu, eu quero subir, né? E ele subiu na figueira. Ele calculou aquela rota, porque ele queria ver Jesus. Eu quero que você deixe do coração ser despertado por uma vontade que você vai fazer coisas diferentes. As mesmas coisas te levou para os mesmos resultados. Mas Deus está falando: faça algo diferente. Ah, Senhor, andando na terra, na multidão, não consigo. Ah, Senhor, eu sou de pequena estatura. Zaqueu, ele era de pequena envergadura de todos os sentidos, moral, na fé, ele era pequeno. Mas ele falou: eu quero fazer algo diferente. Eu quero ver Jesus. Eu quero ter uma experiência com Jesus. Ele já queria ser transformado por Jesus. Ele já tinha ouvido a respeito de Jesus, dos milagres, das maravilhas, das vidas sendo transformadas, dos pecadores sorrindo, das pessoas aflitas, aí saltando de alegria, das multidões vendo, sabe, a sua vida o antes e o depois de Jesus. E ele falou: eu também quero isso. Nós temos que desejar, como Zaqueu, fazer coisas diferentes. Zaqueu fez algo diferente, queridos. E diz a palavra que do jeito que ele calculou, aconteceu. Jesus passou debaixo da figueira. E quando Jesus passou debaixo da figueira, Jesus olhou para Zaqueu. A palavra do Senhor fala que Jesus era a expressão exata de Deus. A imagem visível do Deus invisível. A glória de Deus dentro de uma carne, de um vaso humano. Uma instrumentalidade humana que residia nele. Toda a plenitude de Deus está lá em Colossenses. Mas tinha, mesmo ele o tempo todo manifestando Deus. Eu não sei como que Deus fez isso, mas Deus entrou todinho dentro de um homem. Deus entrou todinho dentro de uma carne. Isso era 24 horas por dia, habitou em Jesus toda a plenitude de Deus. Nós olhamos a história e nós não conseguimos às vezes imaginar o que aconteceu, a repercussão disso. Mas eu fico pensando que essa glória, em alguns momentos já era a glória de Deus, já era o resplendor de Deus, mas em alguns momentos ela aumentava em sua intensidade. E era algo, para mim, avassalador.
arrebatador, transformador. Não era um olhar de um homem para um homem, era a glória de Deus, e ali, sabe, resplandecendo, entrando dentro da sua criação, o Criador, fitando o olho na sua criação, o amor encarnado, olhando e jorrando aquilo, com palavras ou sem palavras, a presença de Deus reverberando, como ondas de poder, de energia, que as pessoas falavam: que autoridade é essa, quando esse homem abre a boca? E eu imagino alguns momentos como Zaqueu, que ele olhou para Zaqueu, não foi um olhar comum, foi um olhar destruidor, foi um olhar que desnudou aquele homem, foi um olhar que deixou ele com as pernas moles. Eu imagino Zaqueu quase caindo da figueira, quando Jesus parou e olhou de forma intencional para ele. Eu imagino Zaqueu agarrado, nem que não consegue estar agarrado quando um tigre quer pegar, subir na árvore, agarrado ali, porque o olhar de Jesus deve ter balançado, feito o corpo dele todo ser chacoalhado, o coração dele disparou. Eu acredito que ele deve ter começado a chorar ainda sem o Senhor citar o seu nome. Mas ainda Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, puro. Quem deu esse nome para ele? O pai dele. Quem inspirou o pai dele? Yahvé, o pai do Senhor Jesus. Quem era Jesus? A expressão exata do pai. Ele falava o que o pai mandava falar. Ele era a manifestação visível do pai. Agora eu quero que você entre dentro desse contexto. O pai que deu um nome para Zaqueu chega e fala: meu filho puro. O que aconteceu quando falou Zaqueu? Primeiro, eu acredito que Zaqueu passou um filme, todas as burradas que ele fez. Deve ter passado um filme assim, falou assim, constrangimento. Eu acredito, queridos, que as lágrimas foram poucas para a gente expressar alguma coisa. Eu acredito que esse homem teve medo, teve alegria, teve vontade de pular, vontade de chorar, tudo ao mesmo tempo. Porque quando o pai que o criou chamou ele pelo nome, do projeto dele de vida, fez ele rever a sua história em alguns segundos. A glória de Deus resplandeceu sobre Zaqueu. Eu quero falar para você, a glória de Deus quer resplandecer na sua vida, quer resplandecer no teu coração. Deus não está no trono apenas, Ele está presente, Ele se revela no meio da igreja. O Espírito da glória habita em nós, e Ele veio para glorificar Jesus e para mostrar Jesus. E quando nós contemplamos quem Ele é, tudo muda. O Criador falou com a criatura, o Pai falou com o Filho: meu filho puro, meu Zaqueu. Eu não sei você, eu só de falar isso meu coração dispara. Eu imagino que foi algo muito, muito arrebatador. Daí chega e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Gente, Zaqueu não tinha pedido perdão dos pecados. Zaqueu não era o principal dos publicanos, ele era o principal dos pecadores. E o Senhor fala, o santo de Israel fala: eu quero ir para a tua casa, desce depressa dessa figueira. Zaqueu tinha medo da multidão, mas agora alguém mandou ele descer, e ele perdeu o medo da multidão, porque alguém falou, os céus falaram com ele, a glória de Deus falou com ele, nem se preocupou mais com a multidão. Ele colocou os olhos em Jesus e desceu daquela figueira. A palavra fala que ele desceu imediatamente, apressadamente, ele desceu e recebeu Jesus. Ele não fez que nem a gente faz aqui. A gente fala assim: quem quer entregar a vida para Jesus? Aí a pessoa fica sentada, parecendo que está parafusada no banco. A gente fala de novo: por favor, Jesus te ama, quer transformar a tua vida. E a pessoa está parafusada no banco.
Aí depois da quarto apelo, quem sabe, levanta e vem assim. Zaqueu, desce depressa. Desceu. E essa descida precedeu a sua transformação. Queridos, eu quero falar uma coisa. Tem algo que precede toda transformação. Quando a gente aprende a descer. Aprende a descer. O que precede uma transformação é quando você aprende a ir para o lugar mais baixo. Aprende a cair aos pés. Aprende a ser menor. Aprende a entrar numa posição de reverência. Aprende a ir para um lugar de humildade. Nós queremos honra, mas a humildade precede a honra. Nós queremos graça transformadora, mas Deus dá graça para os... Tiago 5, 6, Deus dá graça para os humildes. A graça que transforma, que abençoa, ela alcança um coração humilde. Sabe quando as águas são derramadas, sabe, se derramar água aqui, onde que a água vai parar? Nos lugares mais? A bênção de Deus alcança os lugares mais. A graça de Deus alcança os lugares mais. O amor de Deus alcança os lugares mais baixos. A transformação de Deus alcança os lugares mais baixos. Queridos, por isso, não adianta você achar que é alguma coisa. Diante de Deus, você tem que descer. Tem que descer. Tem que descer. Não importa o quanto você se acha especial, ou até seja em algumas coisas, alguém que venceu, que triunfou, que tem algo, que tem um nome, tem uma história, não importa. Deus, Ele procura corações quebrantados. Deus habita com o coração quebrantado e contrito, porque diante dEle nós temos que descer. Quando temos uma atitude humilde diante de Deus e diante dos homens, o Senhor, Ele libera graça. Ele libera transformação. Ele entra na tua casa. Para entrar na tua casa, Ele teve que descer primeiro. Quem quer que Deus faça algo na sua casa? Encurve, meu irmão. Seja flexível. Se encurva. Se humilha. Deixa teu coração ir para esse lugar de falar: Senhor, eu estou desesperado por Ti. Eu preciso do Senhor mais do que tudo. Não tem outra saída, não tem outro remédio, não tem outra solução. Não tem mais ninguém. Eu tenho tudo, mas é no Senhor. E sem o Senhor não tenho nada. E quando você cai aos pés dEle, aí Ele entra na sua vida, Ele entra na sua casa. Zaqueu desce depressa. E depressa, mano. Quando você estava apaixonado, e você tinha uma oportunidade, naquela época a gente tinha só o telefone, para ligar, e olha lá. Quando eu estava longe ainda, era caro o telefone. Eu lembro quando eu fiz o seminário, era caro o telefone. Para ligar do orelhão, então, meu Deus do céu, uma ligação telefônica, que eu fiz o seminário em Brasília, ficava muito caro, era caro. Mas a gente gastava tanto telefone. Falava: Jesus, tem misericórdia. Porque você quer estar, você quer ouvir, você quer ver. Quando você está apaixonado, você coloca todo o teu empenho. A adoração de um povo apaixonado é diferente. O louvor de um povo apaixonado é diferente. O serviço de um povo apaixonado é diferente. Oh Deus, é depressa, é depressa. Sabe, essa coisa vagarosa é uma coisa de gente desanimada. Meu irmão, Jesus, Ele não fez algo desanimado por você. Ele não fez algo meia boca por você. Ele não deu uma entrega, alguma entrega. Ele não deu uma bênção para você. Ele se deu por você. Ele se entregou por você, como oferta a Deus. Mas a entrega foi por você. Aquela cruz foi por você. Foi por mim. Não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Foi uma entrega intensa, profunda, que Ele fez em toda a sua encarnação, para mostrar o quanto Ele te ama, Ele me ama. Agora a gente vai amar Ele do jeito que a gente está amando? Vale a pena isso? Está igual? A balança está igual, está diferente essa balança. Meu irmão, a gente acostuma com maná.
A gente acostuma com as coisas sagradas, a gente acostuma com a liturgia. A hora que a gente acostuma, a gente deixa de amar. Porque quem ama de verdade, sempre vai encontrar novidade. Sempre vai achar que aquele dia é o único dia. Aquele momento é o melhor momento. Aquela hora é a última hora. Aquela entrega é a última entrega. Pode ser agora o arrebatamento e eu quero dar as últimas forças. Meu Deus, nós precisamos voltar a esse depressa. Desce depressa e depressa ele desceu. Quando Jesus entrou na casa dele, para nós estamos finalizando, Zaqueu não só abriu sua casa, ele abriu a casa, mas ele falou assim: Senhor, eu dou aos pobres metade do meu dinheiro, e aqueles que eu defraudei, que de alguma maneira eu tirei alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu não abriu a sua casa, Zaqueu abriu o seu coração. Zaqueu quebrou o seu ídolo, ele expôs o ídolo do seu coração. Tudo que ele fez por traição era por ganância, por amor ao dinheiro. O pecado de Zaqueu era esse egoísmo avarento que ele tinha. Quando Jesus entrou, ele desapegou daquilo que ele era pegado. Ele soltou aquilo que ele servia para servir aquele que o soltou. Ele soltou aquilo que ele servia para servir aquele que o libertou. Ele mostrou de forma prática que ele tinha recebido Jesus. Quando você tem uma experiência com Deus, tem que desapegar, tem que soltar, tem que abrir mão. Ele tinha um tesouro dentro de casa, meu irmão, ele abriu dentro da casa dele, falou assim, ó, ele mostrou o dinheiro para Jesus, falou: Jesus, por causa do Senhor, e dessa entrada na minha casa, e desse olhar nos meus olhos, desse chamar pelo meu nome, eu estou abrindo o meu baú, e pegando o meu tesouro, estou entregando todo o meu tesouro, porque eu encontrei um tesouro maior. Eu encontrei um tesouro maior e eu estou abrindo mão do meu tesouro. Eu encontrei uma alegria maior e estou abrindo mão da minha alegria. Zaqueu ficou pobre naquele dia, mas ficou rico também. Ele desapegou e não foi mais servo do dinheiro, mas a partir daquele dia ele era filho de Abraão. E Abraão foi servo de Deus. Abraão, meu servo, meu amigo. Abraão foi chamado de servo, de amigo. E Zaqueu foi chamado de filho de Abraão. Natureza e identidade do pai Abraão. Mas muitas das vezes a gente quer um Deus que só entra na minha casa e abençoa o meu tesouro. Zaqueu podia falar: Senhor, abençoa para eu arrecadar mais. Eu estou com um baú de dinheiro aqui, eu sou um cara, que trabalho para Roma, e abençoa para eu ganhar mais. Zaqueu entendeu aquilo que estava fora do propósito. Zaqueu entendeu que o Deus que estava se revelando estava chamando ele para dentro do propósito. O que tem atrapalhado o propósito da tua vida? O que tem atrapalhado a tua identidade? O que tem atrapalhado a tua vida de ser mais parecida com o Senhor Jesus? Onde estão os apegos ainda que não deixam você ser chamado de amigo de Deus? Porque todos nós somos crentes, batizados, mas Deus fala: esse aqui é meu amigo, esse aí é filho de Abraão. Eu quero ser chamado de amigo de Deus. Mas o amigo de Deus, ele vai desprender de tudo que tem que ser desprendido. Mas eu nasci assim. Ele também achava que tinha nascido assim, queridos.
Ele também achava que fazia parte daquilo que ele era. Ele também achava que ele era bom de cálculo, que ele deveria aproveitar o propósito dele, sendo um coletor de impostos e trabalhando para Roma. Ele também achava que aquela vida estava confortavelmente segura. Mas por amor a Jesus, ele abriu mão daquilo que ele achava, porque ele encontrou aquele que é a verdade que o libertou. Eu quero que você entenda, hoje o Senhor vai transformar, mas essa transformação, ela exige renúncias. Tem gente que sabe que se renunciar vai perder alguma coisa. Irmão, renúncia é perder alguma coisa. Zaqueu, para entrar no propósito, perdeu muito. Perdeu muito. Ele falou, de cara eu dou metade. E a outra metade ele falou, eu vou restituir 4 vezes mais da outra metade. Quer dizer, ele perdeu muito. Ele perdeu muito. Aquele que perder por amor de mim, achalá. Quem perder, pai e mãe, filho, filha, casa, bens, por amor de mim do Evangelho, receberá 100 vezes tanto, e no reino vindouro, a vida eterna. Perder por amor de Jesus. Nós estamos numa igreja que só quer ganhar, só quer ser abençoada, que só quer ser feliz, só quer ser próspera, só quer ser cuidada. Um Deus que me abençoe. Mas o Senhor, Ele quer te abençoar, mas Ele quer te transformar. E tem uma intimidade que te leva à transformação. Quando Zaqueu viu quem era Jesus, ele foi transformado. Quando Pedro, que andava com Jesus, ele era Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, mas quando ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus apontou para Simão e falou, Simão, te digo que você és Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Debaixo da revelação de quem eu sou, eu vou transformar quem você é. Eu vou te dar um novo nome. Você sabia que Deus ele tem um novo nome para você? Vamos encerrar, eu quero falar alguns versículos aqui do nome. Deus tem um novo nome. Isaías 45, não precisa abrir, eu quero só citar 45:4, diz assim, Deus falando, eu te chamei pelo nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Deus nos chama pelo nome. Isso é muito tremendo. Ele nos chama pelo nome. Isaías 46, versículo 40, versículo 26, fala que Ele chama o exército de estrelas dos céus pelo nome. E por ser grande em força e poder, nenhuma falta quando Ele chama. Essas estrelas do céu, esse exército de estrelas dos céus, que Ele chama pelo nome, está dentro de uma coerência bíblica, que Ele chama as estrelas de anjos, lá em Jó 38:7, Apocalipse 1, versículo 20, as estrelas de anjos. O que eu quero dizer? Que Ele chama cada anjo pelo seu nome. Ele chama cada homem pelo seu nome. Não é só, ô Miguel, ô Gabriel, não. Ele chama todos os anjos pelo seu nome, todos vêm. João 10:3, a palavra fala que o pastor vai à frente e chama as suas ovelhas pelo nome. E ele guia as suas ovelhas porque chama pelo nome. Apocalipse fala que ao que vencer, ele não vai apagar o nosso nome do livro da Bíblia. E vai, pelo contrário, confessar o nosso nome diante do Pai e diante dos santos anjos na sua glória. Sabe o que vai acontecer no céu? Ele vai te chamar pelo nome. Vai fazer uma festa quando te chamar pelo nome. Vai ter anjos celebrando. Uau! Quando Ele te chamar pelo nome, pelo sobrenome no céu. Olha como que Deus é um Deus de indivíduos. E tem um outro texto que fala, ao vencedor eu vou dar de comer do maná escondido, e uma nova pedrinha branca, com o seu novo nome escrito.
Aleluia! Deus deu um novo nome para Simão. Simão era aquele que ouve, e depois se tornou Simão, a pedra. A natureza de Jesus, ele era a pedra angular, a rocha de esquina, a pedra fundamental. E Pedro era uma extensão da pedra, uma lasca da pedra. Alguém que agora recebeu uma natureza, uma identidade diferente. Uma identidade que ele ia ser firme, determinado, com uma natureza parecida à do seu Senhor. E a palavra fala que a gente vai ser chamado pelo nome. E vamos receber um novo nome. Sabe o que eu quero dizer? De acordo com aquilo que você semear nessa terra, você vai ter uma natureza, uma identidade. Um dos galardões é o teu novo nome, que o nome tem o quê? Uma identidade, um significado e um propósito. Você vai ter um propósito de acordo com o teu nome que vai ser dado no céu. Eu estou falando isso para falar para você que vale a pena buscar de Deus, viver com Deus, se entregar a Deus, porque tudo que você está fazendo aqui, você está semeando para a eternidade, onde você vai receber um novo nome, uma nova identidade, um novo caráter, uma nova natureza e um propósito para servir por toda a eternidade no reino do Senhor, com o teu nome e novo nome. Zaqueu não precisava, porque Zaqueu já era o nome que eu creio que foi revelado, era puro. E terminou como filho de Abraão, puro. Zaqueu voltou para o seu nome. Ele voltou para a identidade do seu nome. E Deus, Ele está querendo hoje mexer nas tuas estruturas. Deus quer tirar você, quer tirar eu desse local onde você estava paralisado e acostumado com essa vida cristã. Falar: Deus, eu quero mais. Tem uma identidade escondida, tem dons escondidos, tem propósitos escondidos, e eu quero que eles venham à tona. Eu quero conhecê-los para vivê-los nessa terra, para semear essa vida que o Senhor tem para mim aqui na terra e colher na eternidade um novo nome, com um galardão especial para toda a eternidade. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. O tema de hoje é a intimidade que leva você à transformação. Quero que você feche os teus olhos. Eu quero pedir que os intercessores venham aqui à frente, os que vão estar orando com as pessoas. Feche os teus olhos. Eu quero, não precisa vir todos, eu vou orar para você ser tocado por Deus aí onde você está. Mas eu quero que venha aqui à frente os que entendem que nessa noite algo vai acontecer com você. Eu quero que venha aqueles que falam: hoje é o meu Zaqueu. Hoje é o dia onde eu vou sair transformado. Hoje é o dia que eu quero que Jesus entre, quebre tudo e faça tudo novo. Essa mensagem mexeu muito com você. Eu vou orar para todos, começando por mim e pelos pastores, para todos ser transformados. Mas se você quer fazer algo desesperado como Zaqueu, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Pode vir aqui à frente. Se você quer fazer algo assim, fala: Senhor, não, hoje é minha noite. Hoje essa palavra foi para mim. Deus, essa palavra não só me edificou, mas essa palavra foi para mim. Vem correndo. Vem correndo, vem correndo. Não espera descer 10 para você descer atrás não, meu irmão. Seja o primeiro a puxar a fila. Seja o primeiro a chamar a atenção dos céus.
Seja o primeiro a fazer. O Zaqueu foi sozinho. Zaqueu queimou a cara sozinho. Vem para frente. Vem para frente. Vem para frente. Queria que viesse aqui para frente, os intercessores esperassem um pouco, tá? Para começar a orar. Espera um pouquinho para começar a orar, tá, gente? Pode perguntar o nome, mas espera só um pouquinho. Deixa vir mais pessoas. Deixa vir mais pessoas aqui à frente. Eu quero que você, quando vier aqui à frente, esteja falando: Senhor, eu quero a minha identidade. Eu quero a minha transformação. Eu quero sair diferente desse culto. Se você está nos assistindo, querido, e você está no apelo aí em casa, fale para o Senhor: Deus, eu quero sair diferente. Eu não estou apenas sentado assistindo um culto. Eu quero ser transformado agora, nesse momento. Tem uma unção de transformação para aqueles que estão aqui. Tem uma unção de transformação para você que está nos assistindo. Que a igreja levante a mão. Vamos orar por esses irmãos. Pai, Senhor, eu quero, Senhor, declarar, Deus, que algo vai acontecer. Meu Deus, eu vejo barreiras caindo, corações sendo dados. Obrigado. Deus, tem uma mão, Deus, que tocou Zaqueu, está tocando agora na tua filha, no teu filho, Senhor. Cada um veio, Deus, com uma necessidade de transformação. Cada um veio com um gemido de transformação. Cada um veio com uma inquietação dos céus. Senhor, responde à altura da fé. Responde à altura da fé. Meu Deus, pedimos uma transformação poderosa, chegando, Deus, em cada coração, chegando em cada vida, meu Senhor. Cada um que está nesse culto, meu Pai. Deus, eu oro que a unção de transformação venha sobre todos. Uma unção de obrigado. Deus, tem anjos de fogo. Deus, tem um toque celestial. Tem corações em bandejas sendo agora distribuídos, corações sendo trocados, pesos sendo tirados, vidas sendo, Deus, transformada. Porque esse encontro, essa intimidade vai transformar essa identidade hoje, nesse momento, no nome de Jesus. Aleluia.